Boa tarde, amados irmãos. Estamos aqui para mais um dia da nossa formação no seminário de batismo no Espírito Santo. Hoje nós estamos no tema 2, a pessoa e a missão do Espírito Santo. E hoje vamos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Então, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E sob a intercessão da Virgem Maria nos colocamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, hoje vamos falar um pouco sobre o pecado contra o Espírito Santo. Sendo a blasfêmia contra ele o pecado mais grave. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado mais grave. Nosso Senhor dirige palavras duras aos escribas. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 29. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Então nós estamos vendo em Marcos capítulo 3, versículo 29, que tudo será perdoado aos homens, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, a palavra diz, nunca será perdoado. Então nós precisamos ter a consciência para algumas pessoas que dizem, né? Deus perdoa todos os pecados, Deus vai perdoar todos os meus pecados. A palavra de Deus diz que não. Tudo será perdoado aos homens, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, este não será, a palavra de Deus diz, nunca será perdoado. O que essas palavras realmente querem dizer? O que ensina a igreja sobre isso, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é uma questão que muitas pessoas não têm consciência, não sabem responder o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os primeiros autores cristãos entendiam essa passagem de Marcos 3:29 de diversos modos, ou seja, havia várias interpretações sobre essa passagem de Marcos 3:29 que fala do pecado contra o Espírito Santo. Santo Atanásio, Santo Hilário, Santo Ambrósio, São Jerônimo, São João Crisóstomo identificavam a blasfêmia contra o Espírito Santo com qualquer blasfêmia proferida contra a divindade de Deus, distinguindo-a da blasfêmia contra a humanidade de Cristo. Então, para Santo Atanásio, Santo Hilário, Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Crisóstomo, a blasfêmia contra o Espírito Santo era aquilo que era dito contra a divindade divina. E não sendo diferente do pecado cometido contra a humanidade de Cristo. Assim, quando os judeus acusavam Nosso Senhor de ser um comilão, um beberrão, um amigo de publicanos e de pecadores, como está em Mateus capítulo 11, versículo 19, quando a palavra do Senhor nos garante que os judeus acusavam Jesus Cristo de ser comilão, beberrão, amigo de publicanos e amigo de pecadores.
Esse pecado era excusável quando passaram, porém, a atribuir ao demônio as obras de Deus. Esse pecado passou a ser um pecado não perdoado. Então, a Sagrada Tradição, quando se fala da Sagrada Tradição aqui, nós estamos falando de Santo Atanásio, de Santo Hilário, de São Jerônimo, de Santo Ambrósio, de São João Crisóstomo. Eles diziam que o pecado contra o Espírito Santo era o pecado contra a divindade de Cristo, e diferente do pecado cometido contra a humanidade de Cristo. Então, ou seja, havia uma diferença. Em Mateus capítulo 11, versículo 19, a palavra do Senhor diz que algumas pessoas chamavam Jesus de comilão, beberrão, amigo de publicanos e amigo de pecadores. Mas quando isso começaram a dizer, e isso é um pecado contra a humanidade de Cristo, ou seja, comilão, beberrão, amigo de publicanos, amigo de pecadores, é algo da parte humana de Cristo. Agora, quando começaram a atribuir as obras de Deus ao demônio, isso passou a ser um pecado contra a divindade de Cristo. Então, esse pecado contra a divindade de Cristo, para esses santos padres, era o pecado não perdoado, que era a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Daí o próprio Jesus dizer no Evangelho, em Mateus capítulo 12, versículo 32, mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Então, mais uma vez, em Mateus 12, 32, o próprio Jesus diz que se falassem alguma coisa contra o Filho do Homem, contra o Cristo humano, contra o Cristo histórico, isso lhe seria perdoado. Mas quando se falasse contra o Espírito Santo, contra a divindade de Cristo, esse pecado não será perdoado. Então, nós vemos em Mateus 12, 32, quando a palavra diz que esse pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, e nós temos em Marcos 3, 29, que diz que o pecado contra o Espírito Santo, ele nunca será perdoado. Então, nós podemos ver aí a confirmação das Escrituras que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não será perdoado, ela nunca será perdoada. Santo Agostinho associava esse pecado imperdoável, ou seja, o pecado contra o Espírito Santo, à impenitência final, ou seja, quando alguém persevera no pecado mortal até a morte, é cometido contra o Espírito Santo. Por quê? Porque se opõe à remissão dos pecados operada pelo Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Então, Santo Agostinho, ele fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é quando alguém persevera em pecado mortal até a morte. Se uma pessoa até a morte perseverar em pecado mortal, ela está cometendo um pecado gravíssimo, um pecado que não será perdoado, nunca será perdoado, que é o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse pecado não será perdoado por quê? Porque se opõe à remissão dos pecados operada pelo Espírito, que é o amor do Pai e do Filho. Ou seja, essa pessoa não se arrependeu dos seus pecados, ela não procurou o sacramento da penitência, não recebeu a remissão dos pecados, perseverou no pecado mortal até a morte, e por conta disso cometeu um pecado contra o Espírito Santo, que é o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Ela pecou contra a divindade de Cristo, que é capaz de perdoar, que é capaz de redimir,
que é capaz de salvar, pecou contra o Espírito Santo e por isso, por ter não se arrependido, não ter buscado o sacramento da penitência, não ter recebido a remissão dos pecados, essa pessoa, ela cometeu o pecado imperdoável, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não terá perdão, o pecado que nunca será perdoado, como diz as Sagradas Escrituras. A interpretação que se consolidou até os dias de hoje, principalmente com Pedro Lombardo e São Tomás de Aquino, é a da blasfêmia contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como pecado cometido por pura malícia, que é o contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo. Então, falamos dos santos padres, Santo Atanásio, Santo Hilário, Santo Ambrósio, São Jerônimo, São João Crisóstomo, falamos também de Santo Agostinho e agora falamos de Pedro Lombardo e estamos falando de São Tomás de Aquino. Quando eles dizem que o pecado que não será perdoado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o próprio Espírito Santo, o amor do Pai, o amor do Filho. Esse pecado é um pecado cometido por pura malícia. E o pecado cometido por pura malícia, ou seja, com consciência, de uma forma voluntária, esse pecado, ele não tem perdão. Por quê? Porque é contrário à bondade de Deus, é contrário ao amor do Pai e do Filho, é contrário à misericórdia de Deus, é contrário à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, porque esse pecado foi cometido por pura malícia, é um pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é bondade, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós insistimos de forma voluntária e por pura malícia em pecado, nós estamos pecando contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. O Papa São João Paulo II, em sua encíclica Dominum et Vivificantem, explica com propriedade que, segundo a exegese, a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras, mas consiste na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem, mediante o mesmo Espírito Santo agindo em virtude do sacrifício da cruz. Então, São João Paulo II agora vem ainda clarear mais o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é propriamente a ofensa com palavras, mas se implica na recusa de aceitar a salvação que Deus ofereceu no sacrifício da cruz. Ou seja, no sacrifício da cruz, Jesus morreu por todos os nossos pecados para que nós pudéssemos viver uma vida plena do Espírito Santo e nós pudéssemos alcançar a vida eterna, pudéssemos alcançar a visão beatífica de Deus. Então, quando o homem ele recusa a essa salvação dada na cruz, ele recusa a salvação dada na cruz por meio do poder do Espírito Santo agindo em Cristo Jesus, ele está cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando que o homem recusa a salvação? Quando ele sabe que é pecado que ele está cometendo e por pura malícia, de forma voluntária, ele insiste em permanecer naquele pecado mortal, ele recusa a remissão dos seus pecados, ele recusa o sacramento da penitência, que é ir pedir perdão pelos seus pecados, e por isso ele está se reafirmando em estado de pecado mortal, em recusa da salvação dada por Cristo Jesus. Se Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, nem nesta vida e nem na vida futura, é porque esta não remissão está ligada como a sua causa, a não penitência, isto é, a recusa radical a converter-se.
Então, é exatamente isso. O pecado contra a pessoa do Espírito Santo, contra o amor do Pai e do Filho. É o pecado que implica a recusa da penitência, da remissão dos pecados, a recusa no arrependimento, ou seja, o ato da conversão. Essa pessoa ela insiste em permanecer em pecado mortal, tendo consciência do seu pecado, agindo por pura malícia e se recusando a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Perdoe-me. Através do sacramento da penitência, e por isso essa pessoa ela permanece em pecado mortal e comete o pecado que não será perdoado, o pecado, a blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo. Desculpe, meus queridos, é que saiu um pouco fora daqui. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem que reivindica o seu pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção. Então, veja bem, o que a igreja nos diz numa forma, nos dias de hoje. Que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não será perdoado, como diz as Escrituras em Mateus 12:32 e em Marcos 3:29, o pecado que nunca será perdoado é o pecado cometido pelo homem, ou seja, por mim ou por você, que reivindica o seu pretenso direito de perseverar no mal, recusando a conversão, recusando o poder do Espírito Santo, que derrama sobre nós a sua graça, nos leva ao arrependimento dos nossos pecados e, por consequência, nos leva também ao sacramento da penitência. Essa recusa de perseverar no mal, essa recusa de se perseverar em pecado mortal até a morte, essa recusa não terá perdão. Por que não terá perdão? Porque não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a palavra de Deus diz que é pecado, o magistério da igreja diz que é pecado, mas você se recusa se converter, você se recusa a se arrepender pelo poder do Espírito Santo, você se recusa a pedir perdão dos seus pecados no sacramento da penitência, e você insiste em perseverar no mal, porque você acha que é certo, porque você acha que você está certo, e você não reconhece o seu pecado. Isso é a blasfêmia contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. É uma recusa da redenção oferecida por Cristo no alto da cruz. O homem fica O homem fica fechado no pecado, tornando impossível da sua parte a própria conversão e também, consequentemente, a remissão dos pecados, que considera não essencial ou não importante para a sua vida. Ou seja, o homem se fecha em si mesmo e ele não acha importante para ele a remissão dos seus pecados. Por quê? Porque muitas pessoas acham que porque Cristo morreu na cruz, tudo já está feito, não precisa fazer mais nada e ele já nos perdoou porque ele morreu por nós e nos ama e ponto final. Então aqui nós vemos que não é isso. Se o homem recusar a redenção dada por Cristo, se ele recusar o arrependimento dos seus pecados, se abrir a conversão, se ele se recusar ao sacramento da penitência, não pedir perdão dos seus pecados, não se arrepender dos seus pecados e perseverar no mal, perseverar de forma voluntária, por pura malícia, se fechando em si mesmo, esse pecado não receberá perdão, porque é o pecado contra o Espírito Santo de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus de perdoar os nossos pecados.
A remissão dos pecados que considera não essencial ou não importante para a sua vida é uma situação de ruína espiritual, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não permite ao homem sair da prisão em que ele próprio se fechou e abrir-se às fontes divinas da purificação da consciência e da remissão dos pecados. Então veja bem, se o homem peca, blasfema contra o Espírito Santo, ele se fecha em si mesmo, ele entra em estado de ruína espiritual, ele não permite que ele mesmo saia da prisão em que ele próprio se fechou, e ele não se permite abrir as fontes divinas da purificação da consciência e também da remissão dos pecados. Então vou repetir, se você sabe que você comete um pecado, e esse pecado que você comete, independente dele qual for, você por pura malícia, você quer perseverar nele, você insiste em perseverar nele até a sua morte, você insiste em não se arrepender, você insiste em não procurar o sacramento da penitência, você insiste em não abrir o seu coração para a graça e para a misericórdia de Deus, para o perdão dos seus pecados, para a remissão dos seus pecados, pelo poder do arrependimento. Você está se colocando, você mesmo se colocando em estado de pecado mortal, em estado de um pecado contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, contra o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus derramada em nossos corações, como diz a palavra de Deus no livro de Romanos, que o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. Você está se fechando, você mesmo, por livre e espontânea vontade, de forma voluntária, por pura malícia, você está se fechando em si mesmo, entrando em estado de ruína espiritual, você está blasfemando contra o Espírito Santo, você não se permite sair da prisão do pecado, você se fecha e você não se abre às fontes divinas da purificação da consciência e da remissão dos seus pecados. Então, esse é o pecado que não será perdoado. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando você não se abre à remissão, à redenção de seus pecados pelo sacramento da penitência, ou seja, do perdão dos seus pecados. O doutor angélico São Tomás de Aquino argumenta da mesma forma. Dizemos que uma doença é incurável por natureza quando exclui tudo que poderia curá-la, quando priva do vigor da natureza ou produz a repulsa do alimento e do remédio, embora Deus possa curar tal doença. Também o pecado contra o Espírito Santo diz-se irremissível, ou seja, uma blasfêmia que não será perdoado, que nunca será perdoado por sua natureza, enquanto exclui os meios que levam à remissão dos pecados. Isso não fecha a via do perdão e da cura pela onipotência e pela misericórdia de Deus, pela qual, às vezes, quase miraculosamente, tais pecadores são espiritualmente curados. Então, se essa pessoa está no pecado mortal, cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que nunca será perdoado, o pecado que não será perdoado, como diz a palavra de Deus, São Tomás de Aquino vai dizer que isso não exclui a misericórdia e a bondade de Deus, que em muitas vezes, de forma miraculosa, aquilo que o Tratado da Verdadeira Devoção chama do milagre da graça, essa pessoa é espiritualmente curada, ou seja, ela chega ao arrependimento. Mas se essa pessoa se fecha por si mesma, de forma voluntária, por pura malícia, São Tomás de Aquino vai dizer que ela está recusando todos os meios
para a remissão dos seus pecados. E é esse pecado, é essa recusa, é essa blasfêmia contra o Espírito Santo, contra a misericórdia de Deus, a onipotência de Deus para curar e libertar e para perdoar pecados, que o homem está cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Diferentemente do que algumas pessoas poderiam pensar, a blasfêmia contra o Espírito torna-se imperdoável não por um defeito da misericórdia, sempre pronta a perdoar o homem, mas em um endurecimento do coração humano, por sua própria culpa, que o estado de alma em que se encontram tornam-se irremediável. Então veja bem, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não será perdoado, que nunca será perdoado, como está em Mateus 12:32 e Marcos 3:29, não é porque Deus não usou da sua misericórdia, não é porque Deus não usou da sua onipotência para curar, libertar e perdoar, não, é porque o homem, assim como diz São Tomás de Aquino, endureceu o seu coração e por sua própria culpa colocou o seu estado de alma em estado de pecado mortal, de forma voluntária, por pura malícia, e esse pecado se torna irremediável. Então não há nenhum defeito da parte de Deus com relação se alguém cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus está sempre pronto a perdoar, mas o próprio homem entrou em estado de ruína espiritual, blasfemou contra o Espírito, não se permitiu sair da prisão do pecado, se fechou em si mesmo e não abriu o seu coração para as fontes divinas da purificação da consciência e da remissão dos seus pecados. Por isso, a igreja vai dizer, por minha culpa, minha tão grande culpa. Tragicamente, é o que acontece a muitas pessoas de nossa época, conforme uma conhecida denúncia do Papa Pio XII. Talvez o maior pecado do mundo de hoje seja que o homem tenha começado a perder o sentido do pecado. Um doente que não reconhece a própria enfermidade rejeita todos os remédios que poderiam servir para a sua cura. Então, que aproveitando o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de quaresma, que nós possamos buscar, avaliar a nossa consciência, verificar se nós não estamos nos entrando em estado de ruína espiritual, se nós não estamos fechando o nosso coração, endurecendo o nosso coração para a remissão dos pecados, para a redenção de Cristo dada na cruz, se nós não estamos nos fechando na nossa própria prisão do pecado e estamos recusando as fontes da purificação da nossa consciência e do perdão dos nossos pecados. Que nós possamos nos avaliar e verificar em quanto é tempo ainda o Senhor está pronto para nos curar, pronto para nos libertar. O Senhor está com o seu coração aberto para a sua onipotência em curar e libertar, para a sua misericórdia, a sua bondade, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. A graça de Deus está sendo derramada, a graça de Deus está sobre você. Então que você não endureça o teu coração, que você não persevere em pecado mortal, você não persevere nesse pecado que só você sabe qual é. Não persevere sabendo que é pecado. Não recuse a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o remédio para a sua cura, o sacramento da penitência, mas que você busque a remissão dos seus pecados, que você não perca tempo, porque é como a palavra de Deus diz, ninguém sabe o dia do amanhã. Nós não sabemos se estaremos vivos ou não amanhã, por isso o tempo é agora, o tempo é hoje. Não morra em estado de pecado mortal, porque a palavra do Senhor diz que esse estado de pecado mortal, por pura malícia, por pura decisão, por pura culpa,
não será perdoado, seja ele qual for o pecado, porque esse pecado se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que sempre esteve ali, pronto a derramar a graça sobre você, sempre esteve ali, pronto a te perdoar, sempre esteve ali, pronto a salvar a sua alma, mas você, em estado de ruína espiritual, por livre e espontânea vontade, pura malícia, pura culpa, pura decisão, fechou o seu coração e não permitiu que a graça de Deus envolvesse sua vida. Assim, ainda a partir dos ensinamentos de São Tomás de Aquino, a Igreja enumera tradicionalmente 6 espécies de pecados contra o Espírito Santo, os quais vamos citar alguns deles agora. Primeiro, desesperar da salvação, achar que você nunca será perdoado. A presunção de se salvar sem merecimento. Ou seja, você não precisa do sacramento da penitência, você não precisa pedir perdão, porque Cristo vai salvar você da mesma forma. Você vai se salvar porque Cristo morreu por você na cruz, então você não precisa fazer nada. Combater a verdade conhecida. Você sabe que é pecado, mas você quer insistir nele e quer justificá-lo, tentando mudar a condição desse pecado. Ter inveja das graças que Deus dá a outrem, ou seja, uma pessoa talvez se libertou do pecado que você sabe que comete, mas está insistindo em permanecer nele e por isso está em pecado mortal e você tem inveja porque ela deixou desse pecado. Então que você não se preocupe com essa pessoa, mas você se preocupe com você, porque a graça que foi derramada sobre ela é a mesma graça que é derramada sobre você. Obstinar-se no pecado, ou seja, insistir, entrar em ruína espiritual, persistir em pecado mortal, continuar cometendo pecado de forma voluntária, por pura malícia, por pura culpa, e morrer na impenitência final, ou seja, sem o sacramento da penitência, a remissão dos pecados. Então, que o Senhor nos livre nessa tarde desse mal, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso eu convido você a fechar seus olhos agora. E Pai amado, em nome de Jesus, pelos méritos da Virgem Maria e no poder do Teu Santo Espírito, nós queremos agora clamar a Ti, Senhor, que a Tua graça, assim como São Tomás de Aquino diz, a Igreja nos diz, Senhor, que o Senhor, na sua onipotência e na sua misericórdia, às vezes de forma miraculosa, milagrosa, o Senhor permite com que os pecadores sejam espiritualmente curados. Nós queremos te pedir, Deus, pela tua misericórdia, que a tua graça seja derramada sobre nós, que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que nós não blasfememos contra o Espírito Santo, que nós, Senhor, não caiamos em ruína espiritual, que nós não cometamos o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado que nunca terá perdão, é o pecado que não terá perdão, como diz Mateus 12:32 e Marcos 3:29, que nós, Senhor, possamos, Senhor, não nos fechar na prisão do pecado, que nós possamos nos abrir às fontes divinas da purificação da consciência e da remissão dos pecados, procurando o sacramento da penitência, nos arrependendo dos nossos pecados, nos abrindo à tua onipotência, Senhor, à tua graça infinita, à tua misericórdia, que tem poder para nos salvar, nos libertar. Dai-nos da graça do arrependimento, Senhor. Tira-nos da pura malícia, tira-nos da nossa própria culpa. Senhor, tira-nos do pecado que cometemos de forma voluntária e por isso insistimos em permanecer nele, caindo em pecado mortal. Senhor, não permita que morramos sem a remissão dos nossos pecados, sem o sacramento da penitência, sem o nosso perdão, Senhor. Nós não queremos morrer em estado de pecado mortal. Nós não queremos mais blasfemar contra o Espírito Santo, o único pecado que não terá perdão,
perdão, Senhor, que nunca será perdoado. Livra-nos dessa ruína espiritual. Leva-nos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, ao arrependimento dos nossos pecados, ao convencimento das nossas faltas. Tira-nos das nossas misérias, que nós, Senhor, que nós não tenhamos um coração endurecido, porque isso é um coração endurecido, coração que mesmo sabendo que é pecado, ainda persiste nele, não se arrependendo e não se confessando dos seus pecados, assim não recebendo a remissão deles, a redenção dada por ti na cruz, Jesus. Por isso nós te suplicamos a tua graça sobre nós. Dai-nos do poder do teu Santo Espírito. Dai-nos, Senhor, da graça de não desesperarmos da salvação. Livra-nos da presunção de querer nos salvarmos sem merecimentos. Livra-nos, Senhor, do combate à verdade conhecida, que não tenhamos inveja das graças que o Senhor dá às outras pessoas, que nós não sejamos obstinados no pecado e não morramos na impenitência final. Em nome de Jesus. Amém. Shiri alamanaria alamanuria alamanuria la 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 la. Shiri alamanaria la la alamanuria la 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 la. Shiri alamanaria alamanuria alamanuria la 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 la. Shiri alamanuria la 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 la. Shiri alamanaria alamanduria 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 la 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 la. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer você que esteve presente, muito obrigada. Ajude-nos a divulgar esta live para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje o tema foi importantíssimo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nos ajude a divulgar esta live. Somos do Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Se você desejar adquirir essa formação, entre em contato conosco. Ela estará disponível para você através das videoaulas. Então, nós vamos colocar aí a partir de amanhã o link para as inscrições deste curso, do início ao fim deste seminário. Então, venha fazer parte conosco. São temas importantíssimos que todos nós precisamos ter conhecimento, amém? Sou a missionária Valéria, fundadora do Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Foi uma graça estar aqui com você. Se você desejar levar a missão para a tua cidade, também entre em contato conosco e nós poderemos estar conversando sobre tudo o que é necessário para que você compreenda as diretrizes para que essa missão possa estar na tua cidade. Nosso carisma é a formação da consciência. Trabalhamos com pregação, formação e cura profunda. Então, estamos à disposição aonde o Senhor nosso Deus chamar. Por isso, entre em contato conosco. Que Deus abençoe você. Amanhã estaremos falando sobre a missão do Espírito Santo. Então, fique atento aí. As nossas lives ficam gravadas. Você pode ouvir no momento que você desejar. E também fazer a inscrição para o seu curso. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.